Olá, bom dia. Hoje gostava de vos falar muito brevemente de como é que os valores da inclusão se opõem ao fundamentalismo. Hoje em dia nós vemos que existe muito fundamentalismo no nosso mundo. É como se nós tivéssemos a preocupação de, perante um mundo que é tão instável, um mundo que é tão imprevisível, um mundo, como dizia aquele sociólogo alemão Beck, é um mundo em risco. Nós estamos com um mundo sistematicamente em risco. E perante este mundo que é tão imprevisível, tão de risco, muitas pessoas optam por dizer não, o que é preciso é ser fundamentalista, isto é nós ficarmos próximos dos nossos fundamentos, do que é imutável, do que são os alicerces, do que são as bases. E muitas vezes é interessante que estes fundamentalismos acabam por trazer mais prejuízos do que lucros. E muitos dos prejuízos do fundamentalismo têm a ver com o facto de eu ter uma única interpretação sobre o mundo em que eu estou. E isto é um enorme empobrecimento. Mesmo em termos do que é a inclusão. De certa maneira, a inclusão é o contrário do fundamentalismo, porque nós, na inclusão, estamos sempre abertos a perceber as perspectivas de outra pessoa e dizer que talvez eu não concorde, mas esta pessoa tem um ponto e vale a pena talvez eu seguir esse ponto. Outro aspecto muito importante do fundamentalismo é o facto do fundamentalismo não gostar nada de coisas que sejam imperfeitas. Isto é, as pessoas que são fundamentalistas procuram sempre a perfeição e isso não está mal. Todos nós procuramos a perfeição, não é? E gostávamos de ser mais perfeitos. A questão com o fundamentalismo é que há a rejeição de quem não é perfeito. E nós temos muito esse exemplo, por exemplo, com o que se passaram com grandes fundamentalismos políticos, por exemplo, o nazismo, em que todas as pessoas que não correspondiam a esse ideal de perfeição e esse ideal do que seria o padrão que se seguia, essas pessoas eram rejeitadas, eram mortas, eram presas, etc. E, portanto, o fundamentalismo também tem esta ideia de ficar próximo daquilo que é perfeito, rejeitando o que se considera que não é perfeito. Na inclusão, nós estamos no outro lado do fundamentalismo. Nós estamos dispostos a ouvir as opiniões dos outros, a perceber as opiniões dos outros, a entender quais são as visões do mundo que as outras pessoas têm e também rejeitamos esta ideia do que é a perfeição e dizer que há certas pessoas que são perfeitas e outras que não são perfeitas. Não é isso que nos ensina a inclusão. O que nos ensina a inclusão é que todos nós estamos no caminho, todos nós estamos no processo de nos tornarmos melhores, de nos transcendermos e de conseguirmos, sobretudo, realizarmos-nos como pessoas sem essa preocupação de quem é perfeito e de quem não é perfeito. O fundamentalismo é o contrário da inclusão e a inclusão é o contrário do fundamentalismo. É por isso que eu sou a favor da inclusão. Um abraço.